Olá pessoal, vocês estão bem? Se perguntar que está com frio, é uma pergunta óbvia, né? Eu trouxe aqui 2 livros para indicar para vocês. O primeiro que eu quero indicar, está com um pouco de eco aqui, dá para tirar um pouquinho desse eco, por favor? Charles Capps, A Substância das Coisas. Esse livro aqui é um livrinho fininho e ele não aparenta muito o que ele é. Esse livro aqui ele é extraordinário. Ele fala como você continuar com a bênção de Deus, porque a gente faz coisas para que a bênção chegue. E às vezes no meio do caminho a bênção se perde. E ele fala sobre confissão e fala como a gente segurar a bênção até o final. E esse outro livro aqui, Autoridade em 3 Mundos, o nome dele próprio já auto-explica, né? É Autoridade em 3 Mundos. Também é um livro impactante. Eu falei com o Emerson ontem que eu já li ele 2 vezes. Ele lançou faz uns dias. Esse livro é extraordinário, tanto quanto esse. Depois o pastor faz uma promoçãozinha lá. Se bem que tem um preço aqui. R$28 esse aqui. Esse aqui está sem preço. Aleluia. São 2 livros bons. Aleluia. Hoje podia ter um chocolatinho quente aqui em vez de uma aguinha, né? Se bem que a água na geladeira ela deve estar mais quente do que a que está fora. Aleluia. Hoje também é um bom dia para a gente tomar aquele banho online, né? Deixar o presencial para amanhã. Oh, Deus é bom demais. Aleluia. Vocês estão prontos? Aleluia. Deus vê a sua disposição de sair de casa num dia como hoje. E Ele não vai frustrar a sua expectativa. Pode ter certeza disso. Aleluia. Eu queria que você abrisse, por favor, em Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Pedi ajuda aqui para o meu óculos, né? Poucos me vê de óculos. Só na hora de ler de perto, de pertinho. Aleluia. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou ler de novo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu quero ler um outro versículo também, Provérbios 18. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Vou ler de novo. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Aleluia. Vocês sabem quem foi o rei Salomão e sabem que foi ele que escreveu Provérbios, né? E Deus foi pessoalmente nele e deu sabedoria para ele. E esses 2 versículos eles me chamam bastante a atenção e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre guardar o coração e falar da forma certa. Muitas coisas a gente perde no meio do caminho por conta disso, de não guardar o coração ou falar a coisa errada, não falar a coisa certa. Quando a gente fala de guardar o coração, na maioria das vezes a gente entende como rancor, mágoa, falta de perdão, pecado em si. E isso tudo está dentro disso. E isso, a falta de perdão, ela vai causar coisas no seu corpo, provavelmente você vai ficar doente com falta de perdão e tudo. Mas o que eu quero atentar hoje sobre guardar o coração é sobre o que Deus tem para a sua vida, sobre o seu chamado, sobre aquilo que Deus designou para que você cumprisse nessa terra. Amém? Então vamos lá. Como que eu guardo o meu coração referente ao meu chamado? O que é isso? Como que é isso? A gente vai discorrer um pouquinho na Bíblia e tem muita passagem na Bíblia. A gente vai olhar no Antigo Testamento, as alianças, todas elas foram feitas e as pessoas que participaram dessas alianças, os grandes do Antigo Testamento, todos eles tiveram que guardar o coração para se manter naquilo que Deus tinha para eles. E eu quero começar dizendo para você algo que eu já disse algumas vezes e eu vou falar de novo. Uma vez, na verdade, em setembro de 2019. Setembro de 2009, mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Eu estava na conferência de ministros aqui do Sudeste, ali em Águas de Lindóia. E a conferência é algo extraordinário, que todos sabem, né? E nós estávamos lá na conferência
Só que naquele tempo, era um tempo na minha vida que as coisas estavam um pouco bagunçadas. Não que eu estava bagunçando algumas coisas, mas já vinha algumas coisas bagunçadas e eu não conseguia sair daquilo, aquilo estava me aprisionando em alguns lugares. E eu estava saindo do serviço que me atrapalhava a estar na igreja, e eu estava retornando de tempo integral na igreja, né? De tempo integral, não trabalho na igreja, mas conseguindo vir em todos os cultos da igreja, coisa que eu não conseguia fazer antigamente, quando eu estava no emprego, que é a pizzaria, que a maioria sabe que eu trabalhava com pizzaria. E eu estava lá na conferência de ministros, e realmente estava uma bagunça na minha vida, e eu ficava pensando assim, Senhor, como que eu vou fazer para organizar tudo isso? Como que eu faço para resolver algumas coisas? Sabe aquelas coisas que você não consegue imaginar como vai se resolver? Aquilo que você fala para Deus assim, Pai, se não for você, eu não sei o que vai ser, porque na minha força, do meu jeito, já tentei, já não teve jeito. Então, se não for você, e eu estou lá falando com Deus, eu estava na livraria vendendo alguns livros, a gente fica lá na parte da livraria, ajudando as pessoas a escolher os livros, falando sobre os livros, falando de preço e organizando. E bem no finalzinho do culto, são vários cultos, e um dos cultos pela manhã, o profeta de Deus, o Mateus Aguilar, ele estava lá também, que é nosso amigo também. Ele chegou, pôs a mão no meu ombro assim, falou assim, Deus mandou falar algo para você. Eu falei, vamos lá, se é Deus falando, se fosse você eu já ia escutar, quem dirá Deus? Aí ele pegou e falou assim, tem uma visão aí dentro de você. Tem uma visão aí dentro de você. E não importa o que está acontecendo, ou como estão as coisas, a visão ela não pode morrer. O que tem que continuar é a visão. Porque se morreu a visão, aí sim você está enrolado. Deus está falando para você, restaure essa visão, puxa de dentro, dá um jeito aí, resolve isso, mas a visão ela não pode morrer. Rapidamente, a hora que ele estava falando, eu já me lembrei de Abacuque. Abacuque 2:2 é um versículo que eu amo. Há muito tempo eu conheço esse versículo, eu amo, que fala sobre a visão. Fala sobre a gente guardar a visão dentro da gente, no nosso coração, e ela ficar tão explícita dentro da gente, de forma que quem passa correndo consiga ver. Como assim? Quem passa correndo consiga ver? Eu também não entendo muito bem, mas eu sei que a visão ela tem que estar dentro de mim, explícita para os outros. Certo pregador uma vez falou, ele comparou essa visão que Abacuque fala como se fosse um outdoor. Sabe, aquilo que fica lá no meio da rodovia, lá e todo mundo que passa, aquilo chama a atenção. E eu sabia do que Deus estava falando. Eu sabia de alguma forma, eu não sabia como, mas eu sabia do que Deus estava falando. Ele fala comigo sempre de um jeito que eu consigo entender, de um jeito que eu vou conseguir assimilar. E eu sabia do que ele estava falando. E o Mateus foi embora, uau, é isso mesmo, Deus. Aí eu comecei a olhar para dentro de mim. Falei, e a visão? E a visão? E não conseguia achar a visão. Sabe aquilo para qual eu fui criado, aonde eu teria que estar andando, aonde eu teria que estar alicerçado? Eu comecei a procurar aqui dentro de mim, procurar, e não conseguia achar. Sabe aquilo que faz o sentido da nossa vida? Não conseguia achar. Aí eu corri para Deus. Eu fui em Deus. Eu falei, Pai, você acabou de me dar um recado. E eu sei do que você está falando, você falou na minha linguagem, eu entendi. Só que eu não estou entendendo, não estou conseguindo restaurar isso, saber que visão que é essa. E falei assim para ele, me ajuda com isso, me ajuda com isso, me ajuda. O que o Senhor falar eu vou fazer, aonde o Senhor me levar eu vou ficar, eu quero isso, eu quero realmente te agradar, só que eu não estou sabendo como. Aí eu peguei e fui para o quarto, e se passou 1 ou 2 dias lá no hotel. E em algum desses dias que eu estava lá, Deus falou comigo. E Deus falou comigo algo tão grande, tão grande, tão grande, que eu achei que não fosse comigo. Na hora que ele falou, eu acho que eu fiz igual Maria, mãe de Jesus. O anjo chegou lá para falar com ela e ela falou assim, é comigo mesmo? Será que não é na casa do lado? Ou do outro lado? O anjo falou, não, é com você. Aí ela falou assim, mas como que eu vou ter um filho? Eu não tenho nada com homens, como que eu vou ter um filho? Eu acho que você errou de endereço, hein? Aí o anjo falou para ela assim, não, é com você mesmo, Deus te escolheu, você é a favorecida. E ela, naquela bagunça dela ali, daquela informação na cabeça dela, ela falou assim, como é que vai acontecer isso? Aí o anjo deu alguma explicaçãozinha só para ela, vai acontecer assim, assim, assim. E ela falou assim, pego junto. Se Deus falou é desse jeito, mesmo que eu não entenda, mesmo que seja algo gigantesco, muito grande, estou dentro, pego junto. E naquele dia que aconteceu isso comigo, eu comecei a pensar e falei, Pai, será que não é com o rapaz da cama do lado, não? Será que não é com o outro ali? Porque realmente,
Nosso Deus, ele é exagerado demais, ele não sabe brincar com pouca coisa, ele só brinca com coisa gigantesca. E naquele momento na minha vida, aquilo parecia muito distante para mim, muito distante. E eu comecei a interagir com aquilo e falei assim, pai, eu não estou vendo. E, na verdade, hoje, nesse momento, eu não consigo me ver nesse lugar que você está falando. Mas você vai ver se eu não vou parar lá. Você vai ver se eu não vou fazer com que essa visão dentro de mim, ela floresça realmente e vai acontecer exatamente igual Abacuque 2:2 diz. Você vai ver isso. E aí eu comecei com aquilo dentro de mim, eu entendo bem de confissão, eu gosto bastante do assunto, e comecei a confessar algumas coisas na minha vida. E voltando para o texto de Lucas que fala sobre Maria, olha só como que foi com ela. Ela guardou o coração sobre aquilo que era gigantesco, que realmente era um milagre na vida dela, só que ela também guardou a boca dela. Olha só que extraordinário isso. Ela segurou a boca dela. Ela não saiu falando para todo mundo que ela ia ter um filho sem ter nenhum tipo de relação com um homem. Ela não fez isso. O que ela fez? A Bíblia relata que depois de um tempo, ela foi aonde o anjo tinha falado que era alguém que poderia se associar com ela, que era Isabel, que seria a mãe de João Batista. No mesmo texto, a Bíblia está falando assim, você vai gerar Jesus. Só que Isabel, que é a esposa de Zacarias, ela vai gerar alguém que vai anteceder a vinda de Jesus, que é João Batista, que ele vai pregar a vinda de Jesus. Depois de uns dias, ela foi na casa de Isabel e foi conversar com a pessoa que tinha a mesma fé do que ela. A Bíblia não fala em momento nenhum que ela saiu falando por aí o que ia acontecer ou qualquer coisa. Não, ela foi falar com quem tinha a mesma fé que ela. E algo extraordinário, quando ela entra na casa, o bebê, João Batista, que está na barriga de Isabel, quando Maria entrou na casa, a Bíblia fala que o bebê se sacudiu lá dentro. Uau! Eu leio essa passagem e eu choro, porque a gente não consegue entender o poder que está disponível para a gente. A gente não consegue entender qual grande é esse poder que está disponível para a gente. Eu não sei, a minha cabeça não consegue entender, eu não consegui me visualizar e entender como que isso poderia acontecer. A gente não tem lembrança nenhuma de quando a gente era bebê, menos ainda de quando a gente está na barriga. Como que um bebê na barriga pode entender que Jesus chegou na outra barriga? É algo inexplicável para a gente. Mas o poder de Deus fez com que aquele bebê ali dentro mexesse, porque eles estavam no mesmo propósito. É algo extraordinário, é algo grandioso. E cada vez que eu penso nisso, no poder que tem separado para a gente, ainda mais nos últimos dias, que são esses dias que a gente está vivendo, isso mexe comigo. Isso mexe comigo, isso me sacode. Sabe, esses últimos dias a Bíblia relata sobre um grande avivamento que vai acontecer e que eu creio que já está acontecendo. Os livros que a gente lê, ou pessoas que a gente escuta mais antigos, eles falam e profetizam sobre esse último avivamento. Charles Capps, nesse livro aqui, Autoridade em Três Mundos, ele fala uma profecia sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Pessoas sendo transladadas para pregar o evangelho. Sabe o que é isso? Ser transladado, a pessoa está aqui, daqui a pouco aparecer em outro lugar, do outro lado do mundo. E ele não fala de uma pessoa como aconteceu, que a Bíblia relata. Ele fala de pessoas. Ele fala das igrejas passando de 300 membros para 1000 membros em 3 meses. Sede de Deus. As pessoas lá fora tendo sede de Deus, porque as coisas, o mundo é do maligno, mas nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Esse é o poder, é esse tipo de poder que está disponível para a gente nesses últimos dias. E eu quero fazer uma pergunta para você, eu não quero que você responda, é só para você pensar, o que Deus tem pedido para você fazer? O que Deus tem pedido para você fazer? Talvez Ele não pediu agora, talvez Ele pediu há anos atrás e você não entrou nisso ainda. O que Deus tem pedido para você fazer? Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus morreu, Ele foi para o inferno, e o Espírito Santo foi lá e ressuscitou a Ele, e Ele subiu. Daquele momento que Ele ressuscitou, Ele voltou a ser Deus. Então Jesus Cristo hoje não tem poder nenhum sobre a terra, Ele não pode fazer nada aqui na terra, porque Ele não tem um corpo carnal, mas Ele tem a mim, a você, a igreja, que é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo vai interagir com Jesus e fazer tudo o que Ele precisa que seja feito aqui na terra, tudo o que Ele precisa. Deus, Ele precisa de mim
e de você para interagir com Jesus, para fazer tudo que ele precisa aqui na terra, desfazer a obra do maligno. Tudo que ele precisa, não importa o que seja, existe poder disponível para fazer. Não importa o que seja, existe poder disponível para fazer. Oh, como Deus é bom. Aleluia, aleluia. E a pergunta eu volto. O que você tem feito com aquilo que Deus tem designado para você? Deixa eu te colocar numa situação aqui e você começa a imaginar, por favor. Imagina que o seu chamado é pastoral, mesmo quem não for, só imagina para a gente entrar na história. Imagina que o seu chamado é pastoral e Deus fala para você assim, hoje, você está na sua casa, você não consegue dormir, ele te acorda no meio da noite, alguma coisa, ele fala para você assim, eu te escolhi para cuidar de uma grande igreja aqui em Pirituba. Pirituba é grande demais, gente, não é concorrente nosso, tá bem? Você vai ser um dos nossos. Eu te escolhi para cuidar de uma grande igreja e você vai... Em poucos dias, a sua igreja vai ter 1000 pessoas. E a sua igreja vai ser próspera, ela vai ter tudo do bom, ela vai ter ar-condicionado, vai ter uma boa tela, vai ter boas cadeiras. E a sua igreja vai ser próspera, vai ter dinheiro. 1000 pessoas você vai cuidar. Eu imagino que para alguém que tem um chamado pastoral, vai estar dançando e vibrando com isso que Deus falou. Vai estar dançando e vibrando com isso, porque Deus falou, é tudo o que eu quero quando eu sou um pastor. Se o meu chamado é pastoral, o que eu mais quero é uma igreja grande, próspera e tudo organizado. Eu sei que eu vou ter trabalho com as pessoas, em cuidar da igreja. Eu sei, mas isso é Deus que vai cuidar. Então me alegra muito pensar que eu vou ter uma igreja desse tamanho. Só que o que a gente tem que parar, entender e pensar é o que está do outro lado. Que é o mais importante para Deus. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver feliz. Mas e as 1000 pessoas que estão do lado de lá? Quando Deus falou para você que Ele tem algo para você, Ele tentou te colocar em algum lugar que talvez você não tenha entrado ainda hoje, Ele pensa também das pessoas que estão do lado de lá. Se você não entrou no seu chamado ainda, deixa eu te falar, meu irmão, me desculpa a franqueza, mas você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta. Você precisa entrar logo no seu chamado, porque os fins dos tempos estão aí. E Deus, Ele precisa de mim, de você, para fazer as coisas que Ele precisa que seja feita aqui na terra. Se você é um empresário, Deus já falou com você que você vai ter uma multinacional, que você vai ter milhares de lojas, que realmente você vai ser uma pessoa próspera e que você vai ajudar e vai beneficiar o reino de Deus. Ele precisa que você entre logo nesse seu chamado de ser uma pessoa, um empresário próspero. Porque Ele precisa que você abençoe as igrejas e entre com o dinheiro lá para fazer tudo acontecer. Você sabe que sem dinheiro nada acontece. Que se você não tivesse dinheiro, você nem com blusa você estaria aqui hoje. Deus precisa de mim e de você nessa terra para desfazer as obras do diabo. Mas o que tem a ver com guardar o coração ou com confessar a palavra? O que isso tudo tem a ver? Uau! Pensa comigo, volta um pouquinho. Vamos voltar. Se a gente for falar de Maria, ela recebeu uma direção de Deus, uma direção grandiosa de Deus, e ela teve que guardar o coração, porque aquilo que ela estava recebendo de Deus não era uma coisa natural, não era uma coisa simples que ia acontecer. A gente olhando para outras pessoas, talvez olhando para Moisés. Moisés, ele estava lá no monte, vendo a sarça queimar e não se consumir, e Deus apareceu para ele e falou assim, você é o escolhido, você vai libertar o meu povo. E ele começou a dar algumas desculpas, mas como vai ser isso? Como que acontece? E Deus falou assim, pega essa vara que você tem na mão, joga no chão, vira uma cobra, vira a vara de novo, põe a mão dentro, leprosa, sai curada. Essa é a história, né? Vocês conhecem de cor. E daqui a pouco Moisés continua colocando empecilhos para Deus. Ele fala assim, mas nem falar eu sei. Aí a Bíblia fala que Deus se irritou com ele. Deus ficou bravo com ele. E falou assim, eu vou mandar alguém lá com você, vai logo para lá e vamos fazer tudo resolver. Mas você sabe, a hora que ele saiu dali, ele foi falar com o sogro dele e falou assim, eu preciso libertar meu povo. Alguma coisa dentro dele já tinha acontecido. Nesse pouco tempo, não consigo te falar o quê, mas nem como, mas alguma coisa dentro dele tinha acontecido. Só que você sabe que ele ia lutar com o faraó. Eram os 2 irmãos, eles iam lutar com o faraó, não lutar fisicamente, mas ele ia lá falar para faraó libertar o povo de Deus. E como que isso vai acontecer? É aí que ele tem que guardar o coração, é aí que ele tem que cuidar do coração. Porque sabe, as coisas que Deus vai falar para mim e para você, como falou para mim, é muito distante.
É muito, não é coisa para hoje ou para amanhã, ele dá um parâmetro para a gente. E o que me alegra é que esse muito distante é a metade do meu caminho ainda, não é tudo que ele tem para mim. Mas as coisas que Deus fala, vai ter um caminho a ser traçado. Só que a gente tem a tendência de se perder no meio do caminho, de errar, de tirar o alvo que está na nossa frente como mira e se perder no meio do caminho. Você sabe que se você estiver falando a coisa certa, fica mais fácil de você guardar o seu coração e se manter naquilo? Quando você pega essa visão que está dentro de você e você começa a olhar para aquilo e falar assim, eu não sei como, pai, na verdade como a responsabilidade é sua, mas eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer, eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei de onde vai chegar recurso, mas eu confio em você e sei que vai acontecer. Você desse jeito, você gerando expectativa dentro de você, vai fazer com que aquela visão que está dentro de você, ela cresça e fique mais fácil você chegar onde você quer, você precisa chegar e o seu coração guardado. Agora, as coisas do mundo, ou as coisas naturais, elas tentam nos tirar do foco em todo momento. Em todo momento. Eu ando de moto todos os dias. Facilmente eu quero, o meu corpo ele quer sair, minha cabeça ele quer sair do eixo. Facilmente eu tomo uma fechada facilmente. Só que você sabe que as coisas naturais, elas só nos tiram do eixo mesmo. Mas as coisas espirituais, quando a gente faz as coisas que a Bíblia trata como loucura. Loucura, falar com um monte, ao nosso ver natural é loucura. Falar com uma árvore é loucura. Falar com dinheiro é loucura, é piração. A Bíblia trata essas coisas como loucura. Só que nós somos loucos, nós temos que agir como os loucos em Deus. É isso que vai fazer com que a gente se mantenha no lugar certo, no foco certo, do jeito certo, em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para você, e você está se lembrando, na sua cabeça está passando assim, realmente, Deus já falou isso comigo. Sabe, pode ter sido uma coisa pequena que Deus falou, mas Ele precisava do seu primeiro passo para falar coisas maiores. Deus precisa da sua interação com a palavra dEle para te dar o segundo passo. Para te dar o segundo passo. Deus precisa que você interaja com aquilo que Ele pediu para você fazer, para Ele te dar o segundo passo. E eu já te adianto, já falei diversas vezes aqui, e vou tocar no assunto de novo. Ele é um Deus de grandeza, Ele é um Deus que Ele é exagerado, Ele não quer nada pela metade ou nada pequeno. Ou nada pequeno, sabe? E eu estava lá naquele lugar e quando Deus falou para mim assim, essa é a sua visão. Eu vou falar para você, hoje ainda está longe. Hoje ainda está longe. Imagina 1 ano e meio atrás, aonde estava tudo bagunçadinho lá na minha vida, eu tinha que organizar algumas coisas. Sabe? Só que depois, a hora que eu coloquei aquela visão dentro de mim, mesmo ela estando longe, eu mirei nela e eu falei, eu vou para cá. Não importa o que aconteça, eu não saio para a direita, não saio para a esquerda, eu vou para lá. Você sabe que as coisas começaram a acontecer? Meses depois, poucos meses depois, o nosso pastor me convidou para liderar de novo o nosso grupo. É nosso grupo. Meses depois, o pastor me chamou para liderar o grupo e depois de um pouco tempo ele falou para mim assim, domingo você vem com a sua melhor roupa. Aí eu vim com a melhor roupa que eu tinha ali, eu estava lá pensando, falei assim, o diaconato ainda não tem uniforme, acho que ele mandou vir com uma roupa boa, porque a gente devia não estar bem vestido nos outros cultos, e a cabeça pensa muita coisa, né? Mas obedecia, é uma ordem, né? Vamos lá, melhor roupa. E tinha uma mesinha ali no fundo, eu nem sei onde foi parar, eu estava ali na mesinha, e o pastor subiu aqui e falou assim, eu queria falar com vocês. A hora que ele falou isso, minha ficha caiu lá, eu falei assim, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer? E foi aonde ele me separou junto com os 2 pastores, para fazer parte do grupo pastoral dessa igreja. Eu estava ali atrás, eu comecei a chorar, o Lelo estava do meu lado, ele falou assim, você não sabia? Eu falei, eu não sabia. Ele como um pai, ele me surpreendeu. Mas isso foi algumas coisas que estão acontecendo, sabe? Algumas coisas que você consegue ver e olhar para a minha vida e entender. Mas o que acontece hoje em dia, o nível da igreja mudou, o nível de poder mudou, tudo tem mudado e tem ficado melhor. Se você falar com qualquer pessoa do diaconato, nós tivemos uma reunião aqui na segunda-feira para alinhar algumas coisas. Se você falar com qualquer pessoa do diaconato, 100% das pessoas, a gente já está criando estratégias para segurar melhor as pessoas. Porque até o jeito das pessoas caírem mudou.
O poder de Deus está vindo tão mais absurdamente nas pessoas, que as pessoas não estão mais caindo para trás. As pessoas estão caindo. Então a gente está aqui atrás esperando a pessoa cair, quando vê, caiu. Então a gente tem que mudar a nossa estratégia, a gente tem que correr, a gente tem a sabedoria de Deus, então a gente vai organizar e vai fazer as coisas direito. Por um outro lado, as pessoas caem aqui e ficam tempos aqui na frente, em Deus. Sabe, o diaconato, a gente realmente se preocupa com isso, porque a gente quer o melhor da igreja. Mas você sabe que em Deus isso é a melhor coisa que pode acontecer? O Gustavo, outro dia, o pastor veio e deu um lencinho na mão dele. Desculpa, Guga. O pastor deu um lencinho na mão dele, um lencinho de papel. E o Gustavo, ele estava aqui na frente, e ele ficou, e acabou o culto, começou a cantina, acabou a cantina, e começou o café, e foi, e acabou, todo mundo foi embora, e a gente ficou umas 5, 6 pessoas ali atrás. E o Guga aqui atrás, ele com aquele lencinho na mão, e ele falando algumas coisas, a gente perguntava lá, a gente todo curioso, o que ele está falando? O que ele está falando? A gente não sei. E ele aqui na frente. Daqui a pouco, eu, mais curiosão, falei, vou lá ver. Aí eu vim perto dele. Quando eu cheguei perto dele, ele com o lencinho na mão assim, e ele estava sendo tocado por uma unção de Deus ali, que ele falava assim, eu não vou parar, pai. Eu não vou parar, pai. Eu não vou parar, pai. Eu não vou parar. Pode mandar poder que eu não vou parar. E ele estava aqui na frente, aqui, a hora que eu vim, eu encostei perto dele aqui, eu nem encostei nele, só cheguei perto dele assim, a unção me pegou, e eu falei assim, nossa Deus, aonde que esse garoto está? Como eu queria estar ali também, aonde ele está. Olha só isso, não é em lugar físico, é um lugar sobrenatural, é algo que Deus estava tratando com ele ali, especificamente derramando sobre a vida dele, para o futuro dele. E aí ele, quando eu cheguei aqui, que eu cheguei perto dele, que a unção me tocou, eu fiquei emocionado e eu comecei a chorar. Aí vieram outras pessoas, a Vivi veio, chegaram aqui e falaram assim, mas você não veio pegar o lencinho dele? Eu falei, eu não tirei ele daí não. Eu não tirei ele daí não, se alguém tiver coragem pode pegar, que eu não tirei ele daí não. Não tiro não. E na verdade o que eu quero é entrar onde ele está. Rapidamente alguém, se eu não me engano o Juninho, pegou um violão ali e começou a tocar, e a gente começou a adorar também, porque aonde ele estava, mesmo sendo um domingo à noite, sei lá, por volta de 11 horas, que a gente tinha que acordar cedo no outro dia para trabalhar, não importa, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero. Se fosse possível eu passava a noite aqui também. Passava a noite, esse tipo de poder é que eu quero. É esse tipo de poder que Deus precisa se manifestar na terra. Porque a Bíblia fala que o incrédulo ele precisa ver as coisas de Deus. Ele precisa ver o que está acontecendo. Em 2 cultos atrás eu não estava aqui, mas o pastor foi contar que a Vivi Matsubara. Errei, Vergara, perdão. Ela ficou aqui no chão por um tempão, a ponto da diaconia se preocupar dela estar no chão frio. E tentar tirar ela dali. E você vai perguntar para ela, fala, meu Deus, o que foi aquilo? As pessoas sendo tocadas de uma forma em Deus, que você sabe que é isso que eu quero, e que é isso que você tem que almejar também. Não é só esse toque, meu irmão, não é só isso, mas um toque desse muda as vidas. Como eu falei para você já outras vezes, quando a unção de Deus me pegou pela primeira vez, foi a primeira e única vez, naquele momento que ela me pegou. Eu falei, eu mudo minha vida, eu mudo. Pai, eu mudo minha vida. Tudo que eu entender que pode ser errado, eu não faço mais, para sentir isso mais uma vez. Mas você sabe o que tem acontecido? Ele tem me surpreendido. Todos os cultos aqui eu sinto a unção dele. Não tem sido mais aquela vez ou uma vez. Não tem. Outro dia eu estava em casa, sozinho em casa. Daqui a pouco a unção de Deus me pegou. Isso é extraordinário, isso é gostoso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você sabe que nesses toques únicos, singular, o que tem acontecido é que Deus está tratando com a gente, para que a gente vá cuidar de pessoas. Deus precisa abençoar a gente, para a gente abençoar pessoas. Nós somos uma bênção para ser bênção para as pessoas. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta para você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem pedido para você fazer, seja em qualquer área financeira, qualquer área que seja, o que você tem feito com aquilo que Deus tem pedido para você fazer? Ei. Olha a vida do João. Esse rapaz entrou na igreja uma vez, aceitou a Jesus, foi batizado no Espírito Santo, no outro culto ele já estava caído no chão, e hoje ele não perde uma oportunidade. O pastor fala, quem quer, ele quer. O que você quer? Não sei, mas eu quero. Isso é fome de Deus, não importa o que seja, o banquete, ele é grande, não importa qual é o prato, eu quero.
E sabe, a gente não precisa ser muito espiritual ou inteligente para entender que esse garoto vai voar. A gente não precisa de muita sabedoria, não. Só de olhar o que está acontecendo na vida dele e a sede que ele tem, as fotos que ele posta lá, cartas e cartas escritas para o Espírito Santo no quarto dele ou em algum outro lugar, não sei onde é. Mas não precisa ser muito inteligente para entender que ele vai voar. Só que você acha que ele é queridinho de Deus? Ou que ele tem entrado em lugares que ninguém está disposto a entrar? Você acha que Deus tem mais amor por ele? Ou que realmente ele tem se dedicado para Deus? Sabe? Quando você realmente se dedica para Deus, Deus te dá um cartão VIP. Sabe aquela fila gigantesca lá? Você entra lá no primeiro caixa lá e opa! O que foi? Ó, cartão VIP aqui, meu filho. Mas tem 50 aqui, não importa, eu sou VIP, ó. Você corta a fila, e aí quem está na fila vai ficar bravo. Oh, mas está cortando fila. Não estou cortando fila. Eu tenho acesso aqui. Eu tenho acesso. Eu sei o que eu posso fazer. Sabe o que eu quero falar com isso? Talvez você não tenha entendido, mas às vezes você tem 50 anos de crente e chega pessoas com 1 ano passando na sua frente. E aí você vai achar ruim com Deus, com o pastor, ou seja lá com quem for. Mas aonde está o seu cartão VIP? O que você tem feito para encurtar a fila? Oh, Deus tem sido bom demais. Deus tem sido bom demais. Nesse tempo que a gente está, Ele tem sido melhor ainda. Não sei se tem como ser melhor do que melhor, mas Ele tem sido melhor ainda. Oh. Sabe, com Salomão, ele foi e deu o reinado para Salomão. Falou, agora você vai ser rei desse povo. Aí Salomão tremeu as pernas e falou assim, não sei o que vai acontecer, não sei cuidar desse povo. E foi lá e fez uma oferta para Deus. Deus apareceu para ele e falou assim, pede o que você quer. Aí ele falou, quero sabedoria. Aí a gente sabe a história, Deus deu mais coisa, mas sabedoria foi injetada nele. Sabe o que é? Deus deu o povo e Deus deu sabedoria. Deus só precisa da pessoa. Deus só precisa da pessoa, não importa quão inteligente ou forte você é. Se Deus te chamou é porque você tem capacidade, Ele vê capacidade em você. De fato, que Ele te deixa aí sozinho até onde você vai com a sua força. A hora que você não consegue mais, que você para, Ele fala, opa, agora você deixa comigo. Hey! A força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aonde eu sou fraco, eu sou forte, porque é aí que Ele entra. Sabe, Moisés não sabia falar. Eu ouvi uma vez falando que ele era gago, não sei se tem fundamento com isso, mas ele não sabia falar. Daqui a pouco, sabe o que ele está fazendo? Intercedendo pelo povo, que Deus falou, deixa esse povo aí, vamos acabar com ele e eu toco você. Fala, não, esse aqui é o seu povo que passou a ser o meu povo. Esse aqui é seu sonho que eu comprei como meu sonho. Então nada vai acontecer com eles, a não ser que você tire meu nome do livro também. Sabe quem que é esse cara? É aquele que não sabia falar, aquele que não conseguia falar, aquele que não tinha boca para falar, que estava com medo de chegar em Faraó. Não importa qual é a sua incapacidade. De fato, Ele vai te usar realmente aonde você não é capaz, porque Ele sabe que a força dEle que se aperfeiçoa em você, não depende de você, não tem nada a ver com você. A única coisa que Ele precisa é que você esteja realmente disponível e pronto. Pronto. Ele precisa de pessoas que ele pode confiar. Ele não precisa de pessoas fortes, ou que saibam falar, ou que saibam dar show. Não, ele precisa de pessoas que ele pode confiar, pessoas que guardam o coração, que têm o coração nele. Olha só isso. Quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, naquela cidade não tinham 10 justos. Uma cidade inteira, sem 10 pessoas disponíveis para Deus. Você consegue entender isso? Porque a conta lá chegou até 10, não foi isso? Começou em 50 e foi até 10. Deus, se tiver 10 pessoas justas, você não destrói a cidade? Não destruiu. A cidade foi destruída, não tinha 10 justos naquela cidade. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você? Você precisa entender que o final dos tempos é essa geração
Eu creio nisso de todo o meu coração, que esse vai ser o grande avivamento que vai explodir. Se você não tem visto isso, olha as coisas acontecendo. Sabe, tudo o que tem acontecido na nossa igreja, culto após culto, são coisas que a gente só lia nos livros, dos grandes, dos gigantes. Era coisa que a gente só lia, hoje a gente está vivenciando. Mas você sabe que não é todo cristão que tem isso? Você sabe disso? Você sabe que não é toda igreja que sente a unção poderosa de Deus como você sente em todo culto? Você sabe? Você sabe que muitas igrejas por aí têm pessoas amarguradas, que elas vêm para o culto e ficam de cara fechado a noite inteira? Você sabe disso? E que Deus precisa de você para chegar numa igreja dessa e dar uma boa gargalhada. Ele fala: o que é isso? É a vida de Deus em mim. Oh, eu posso rir, mas rir não é de Deus. Quem foi que falou? A alegria, ela é um fruto do Espírito. Quem falou para você que sorrir não é de Deus? Eu posso sim, não importa o que aconteça, o que esteja passando na sua vida. Oh, a alegria, ela faz parte de você. A alegria, ela faz parte de você. Pode estar a pressão que for. No horário de dormir, você tem que encostar a sua cabeça no travesseiro e dormir e acordar só no outro dia. Acordar à noite só se for para passar tempo com Deus. Só se for por isso, é que eu tenho pedido para Ele. Esses dias eu estava em Campina Grande no hotel, e quando era quase 2 horas da manhã eu acordei. Eu falei para ele: eu já sei o que você quer. E comecei a orar em línguas. Quando foi 5 horas da manhã eu comecei a ficar com sono. Oh, esse tipo de insônia, se eu posso falar assim, esse eu quero. Qualquer outra coisa não vai tirar meu sono. Não vai tirar meu sono. E eu acredito que é isso que você tem também que procurar. É desse tipo de nível que você tem que andar. Deus, Ele conta comigo e com você. E não importa o que Ele falou para você, há quanto tempo Ele falou ou Ele te pediu. Você tem o sim e o amém dEle. Ele não mente e Ele não se arrepende. O que Ele falou para você é irrevogável. Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Então, se Deus falou para você faz 20 anos, está disponível para você ainda agora. Está disponível para você ainda agora. Deus, Ele ainda tem a mesma visão para você. E você só vai passar de fase a hora que você interagir com Ele nesse ponto. Eu preciso fazer essa pergunta de novo para você. O que Deus tem pedido para você e você não interagiu, você não respondeu para Ele? O que Deus tem pedido para você? Uma vez, lá no passado, falei isso para o nosso pastor faz muito tempo, talvez ele nem se lembre. Eu estava no carro e orando em línguas, eu estava viajando, orando em línguas, como eu oro sempre, e comecei a entender que a língua ela veio com um teor diferente, e ela veio uma língua diferente que eu não costumava falar em oração, e eu comecei a ficar com aquilo, e eu estava com aquilo, e comecei a falar aquela língua, e já veio na minha cabeça, vai vir a interpretação. Eu estava sozinho no carro, e havia a interpretação. Naquele momento, tocou meu Nextel, eu peguei o Nextel e falei, eu cortei o vínculo. Aí eu voltei e não tinha mais aquilo. E eu falei para Deus assim, nunca mais acontece isso. Pode ser com o celular, pode ser com pessoa, pode ser com o Papa, pode ser com quem for. Nunca mais eu interrompo a minha ligação que eu tenho contigo, a minha conversa que eu tenho contigo, por causa de ninguém. Nunca mais eu interrompo. Sabe o que eu quero falar com isso? O que Deus quer de você, que você deixou passar, e que agora você fala assim, já foi. Não foi. Não foi, você precisa criar vida nisso, você precisa voltar naquele ponto, você precisa se colocar de novo disponível, exatamente naquele lugar onde foi parado, que é um lugar que só você e Ele sabe. É um lugar que só você e Ele sabe. Você precisa fazer com que essa visão dentro de você, que Deus te deu, se Deus não te deu, você precisa orar, porque Ele tem uma visão para você, Ele tem algo traçado para você, antes mesmo de você nascer. Você tem que fazer com que essa visão ela fique grande, gigante. Eu lembro quando o nosso pastor Tiago, ele não tinha carro, lá no outro prédio, ele andava aqui na frente assim, da igreja, todo culto ele andava de carro na igreja. E você sabe que alguns, inclusive eu falei assim, esse cara é louco. E andava de carro. E num culto que estava com o profeta Herênio, ele veio andar de carro, ele saiu correndo lá na calçada e foi embora. Você lembra disso? Eu lembro disso. Aí o Herênio falou assim, ele foi embora. Não, ele estava gerando, aquilo estava dentro dele. Ele confessava e ele gerava uma visão. E ele ia nas agências de carro para ver carro. Foi até expulso da agência.
Só que aonde ele trabalha hoje? Com carro. Trabalha em agência de carro. Hey, você sabe que o nosso desejo mais íntimo, aquele desejo que a gente acha complicadíssimo, Deus, Ele quer que você alcance isso. Deus, Ele quer que você alcance isso. Se você é pai, você vai entender, ou mãe, você vai entender o que eu estou falando. Se você não for, você se coloque no lugar. Eu quero que meus filhos avancem, cresçam e tenham as coisas. Ah, mas é caro, é aí que eu quero que ele tenha mesmo. Mas é difícil, é aí que eu quero que ele tenha mesmo. Mas é único, é aí que eu quero que ele tenha mesmo. E você acha que Deus é diferente da gente? Ou a gente foi feito à imagem e semelhança dele? É aí que eu quero que ele entre. E se você tem um desejo, e você começa a entender que esse desejo é muito difícil, é complicado, que você nunca vai chegar lá, muda a sua confissão. Começa a falar, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Sabe? Olha o que eu estou lembrando agora. Eu falei esses dias isso com o diaconato. Meu pai, ele faleceu, ele morreu de câncer. E ele estava no hospital numa virada de ano. E eu fui lá 10 horas da noite no hospital. Cheguei lá, minha mãe estava lá, eu cheguei lá no hospital. Acho que eu fui levar minha mãe, alguma coisa assim. Cheguei lá, o médico falou para ele assim, você não vai embora. E ele ficou indignado com aquilo, que era dia 31 de dezembro. Ele queria passar o ano novo em casa. Ficou indignado com aquilo, falou assim, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ele saiu, e o médico saiu, e ele falava para mim assim, eu quero ir embora, eu não quero passar o ano aqui, eu não vou passar aqui, eu vou embora e volto amanhã, eu não quero passar aqui. Fui lá e falei com o médico falou assim, não tem como, no estado que ele está, não tem como ele ir embora. Eu peguei meu carro e vim embora para casa. Só que a hora que eu saí do hospital, eu orei, eu falei assim, pai, eu conheço meu pai. Ele só não quer passar um dia aqui no hospital, ele só quer passar isso em casa. Só que eu sei, como filho seu, eu sei que ele também é filho, eu sei que você satisfaz até as mínimas coisas. Você podia fazer esse mimo para o meu pai. Se a gente olhar pela hora, não tem como, mas eu não sou natural, eu sou sobrenatural, e eu creio no que você vai falar, e eu creio no que você tem para mim, porque eu sei que meu pai pode passar essa noite em casa. Como? Eu não sei, é contigo. Mas eu sei, eu queria te pedir para que você fizesse isso. Deixasse ele passar agora, a virada de ano em casa. E eu estou vindo embora, quando eu cheguei na Mutinga, que é uma avenida aqui perto, que era pertinho da minha casa, o meu celular tocou. Aí eu peguei o celular na mão assim, era minha mãe. Eu já sabia o que estava acontecendo. Eu desliguei o celular e comecei a chorar. Parei o carro e comecei a chorar. Aí me recompus, né? Oi, mãe. Ela falou, vem buscar o pai. Era 15 para meia-noite, ele estava sentado na varanda de casa, numa cadeira, olhando para o céu e vendo os fogos começarem a estourar. Sabe? Talvez o que você queira ou o que você precise também pode ser tão pequeno que você fala assim, nem vale a pena. Por que não vale? Ele é pai. Você precisa alinhar o que você fala e colocar no sentido certo. A sua confissão fala, é isso, vai chegar para mim. Sabe por quê? Vai chegar? Primeiro, porque você é meu pai e você se alegra com a minha alegria. Para começar é desse jeito. Para começar é desse jeito. Para começar é desse jeito. Você é meu pai e você se alegra com a minha alegria. Segundo, todas as coisas me são lícitas. E eu sei que isso é coisa próspera, é coisa boa. Então eu vou orar por isso. E o mundo ele vai obedecer aquilo que você está declarando em fé. Tudo que você falar e crer com o seu coração será feito. Tudo aquilo, eu falo e creio, falo e creio. A Bíblia fala sobre montes serem transportados. A Bíblia fala sobre montes mudarem de lugar. Isso é coisa que não cabe na nossa cabeça. Um monte, imagina, eu olho para o monte aqui e amanhã o monte não está mais lá porque eu falei com ele. É isso mesmo. Se você acreditar, vai ter que ser desse jeito, porque a Bíblia não mente, a Bíblia não é mentirosa. Se a Bíblia fala, vai ter que acontecer. Mas por que eu vou mudar o monte? Não, se você não tem motivo, você não precisa crer, deixa o monte quietinho lá. Mas e os montes que estão atrapalhando a sua caminhada? Pode ser gigante, pode ser um pico de Jaraguá esse monte. Ele vai ter que sair assim que você confessa. Assim que você coloca as coisas certas na sua boca. Oh, aleluia. Sabe o que eu quero falar para você hoje?
Em Ezequiel fala sobre um vale de ossos. Um vale que era só ossos, a gente imagina como um cemitério, mas nada enterrado, tudo os ossos ali. E quando Deus falou, o profeta começou a declarar, aquilo tudo começou a entrar em linha, e parte de osso achou o restante do corpo, e tudo começou a se unir, a se juntar, e tudo começou a acontecer, e começou a tendão e ter carne. Hoje, você vai começar a declarar coisas na sua vida que parece que era um vale de ossos secos. E tudo isso vai criar vida de novo. E você vai ver, você vai vir testemunhar aqui que isso tudo começou a interagir na sua vida. E foi o passo. Aquele primeiro passo que precisava para o restante da sua vida em Deus. Podemos cantar? Foi o primeiro passo que precisava para o restante da sua vida em Deus. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé? Oh, você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia.